Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, 16 de março de 2021. Boa noite, nessa lua nova. Estamos na lua nova. Bem-vindos, pessoal chegando, coisa boa. Vou tentar fixar o tema. Aqui, oi pessoal. O som tá legal? Vamos tentar fixar o tema. Aí publica, eu clico aqui. E me ajuda aí, como é que faz para fixar o tema? Fixar comentário. Consegui. Oi, pessoal. Nossa, não tá aparecendo os comentários de vocês. Como é que faz para eu colocar? Ai, que bom, Cadu, obrigada. Agora estão entrando nos comentários, ótimo. Já tava tensa aqui com a tecnologia. Oi, pessoal, muito obrigada. Delícia, consegui fixar o tema. Radioterapia, formato de perguntas e respostas. Cadu, meu querido oncologista, bem-vindo. Vera, Dilma, Michele, vai agregar muito, coisa boa. Cris, Dona Dilma, coisa boa. Você aqui. O som tá legal? Podem falar, falem aí comigo. Enquanto o Igor tá chegando. Delícia, pessoal acenando. Coisa boa. 16 de março, gente, terça-feira à noite, 20h30, pontualmente, nessa lua nova. A gente vai conversar sobre esse tema tão rico, tão importante, que é a radioterapia. Não somente para pessoas que estão em tratamento, mas também... O som tá baixo, Michele? Tá baixo? The sound's a little bit low. Where? Obrigada, Michele. Veja. Melhorou? Melhorou? O som tá ótimo? Ou tá baixo ainda? Podem falar. Christian tá aqui me ajudando. My love. You cannot do more. You cannot play with the volume of the microphone. Just can play with the volume that Tá legal, Michele, ou tá baixo? Vai falando aí comigo, pessoal. Boa noite a todos. Tô aqui, amiga. Igor Migovics na área. Você faz o seguinte, Igor. Você precisa solicitar para participar. Aí eu vou dar um ok. Aí, puf, você magicamente vai aparecer. Oi, Pamela, meu amor. Dilma, tá bom? O som mesmo? Sincronizado? Som e imagem? Perfeito. Valeu, Cadu. Obrigada. Obrigada por você estar aqui. Nossa. Uhul. Igor, você... Pede pra Thelma te ajudar. É assim. Ó, quando você entrou na live, você tem uma opção de participar ao vivo. Aí você vai clicar ali. Ó, o pessoal começou a jogar corações. Clica ali no coraçãozinho, gente. Valdir Gola. Você tá como o Igor mesmo, né? Porque o Valdir solicitou participação. Mas não é você, certo, Igor? Zé Moreira de Cuiabá, que gostoso! Muito obrigada, bem-vindo! Borboletas do Bem, Andréia, pessoal chegando, sala cheia, joguem corações, porque isso nos enriquece. Camila, coisa boa! Aí, sou eu mesmo, Igor. Ah, você não aparece lá como Igor Mikovics? Aparece como Valdir, alguma coisa? Vai lá, clica de novo. Como entrar? É assim. Eu acho que vai ser mais fácil você sair. Aí... Camila Haddad, amei você aqui. Rosana, ajuda o Igor. Igor, eu acho melhor assim. Rosana, fisioterapia chegando. Presença fundamental, multidisciplinar. Gratidão por você estar aqui também, trazendo todo o seu time. Igor, eu acho mais fácil você sair. Aí você entra de novo. Você
vai clicar no meu Instagram, você vai clicar na bolinha, eu tô ao vivo, aí vai aparecer uma mensagem assim. A Lúcia Migovski já entrou. Lúcia, ajuda o Igor. Aí vai aparecer assim, participar ao vivo? Você sim? Aí eu deixo você entrar. Tem uma setinha para baixo. Minha amiga querida, vinhos, coisa louca, amigo orgulho, que delícia, saudade das nossas aulas de dança, hein? Soninha querida. Aí, pronto, Mairelles acenou, você já tá dentro, Igor, mas você viu essa solicitação? Fica à vontade falando aí comigo. Eu não tô te ouvindo, mas eu vou percebendo tudo. E o pessoal já tá jogando corações, sala cheíssima. Aqui, a Laura, por exemplo, solicitou para participar do vídeo ao vivo, mas não é. Qual é a pauta hoje? Radioterapia. Radioterapia, formato de perguntas e respostas. Sensacional. Isso. A Thelma tá falando. É melhor você começar também. Quem? Eu? Não, não precisa. Não preciso eu recomeçar, acho que não. O Igor não viu a solicitação. É bem facinho. Sai, finge que você não tá aqui mais. Aí você vai entrar, clicando na bolinha, para você me assistir ao vivo. Finge que você nem é o convidado de honra. Aí quando você entrar, vai aparecer. Na verdade, Thelma, eu não aceitei ninguém, então não precisa não recomeçar. É só o Igor pedir para participar, que aí eu vou... Ah, você não tá com ele? Eu achei que você tava junto. Gente, ele tá com as crianças lá, você tá trabalhando. Médico no Brasil, trabalho demais, né, Thelma? Thelma é uma mulher maravilhosa. Super especialista, Adriana Brasil de Piracicaba, que honra, cirurgiã de cabeça e pescoço, Projeto Ilumina, obrigada, Sara chegando, muita gente bonita na área, ô Sara, obrigada por você estar aqui, Letícia, Thelma, é o seguinte, vamos ver, Igor, não desiste não, que você tem muito a dizer, o pessoal mandou várias perguntas no direct, eu escrevi várias coisas, temos mais de 20 perguntas, vai dar tudo certo. Ó, eu acho que o Igor saiu e tá tentando entrar. Cadu, da Oncologia Clínica, ajuda aí o seu amigo. Oi, Cláudia, bem-vinda. Enquanto isso, vocês vão jogando corações. Eu vou começando a falar do Igor. O Igor é um oncorradioterapeuta maravilhoso, responsável técnico pelo serviço de radioterapia. Você tá aí. Aí, Igor, você tá rindo de mim falando de você. Para pedir para participar, você tem que clicar lá em cima no nome Patrícia Paturia. Olha o pessoal te dando dicas. Tem uma setinha para baixar. Clica ali, vai aparecer uma caixinha com um botão pedindo para participar. Peraí, que eu vou ler isso de novo para ele. É assim. Para pedir para participar, Igor Migovics, você tem que clicar lá em cima no meu nome, Patrícia Paturia. Ah, pode ser isso mesmo. Igor, é mais fácil ainda. Tá vendo que o meu nome tá lá em cima? Patrícia.paturia? Você vai clicar na setinha do lado e vai aparecer uma caixinha com um botão pedindo para você participar. Sensacional essa dica. Ele tá clicando em tudo. Eu nunca cliquei nessa setinha, peraí. Convidar para participar. Ah, pronto, acho que eu vou te convidar, vou conseguir te convidar. Sensacional. Convidar. Cliquei em convidar. Doutor, clica do lado do nome dela. Ó. Nessa dica foi muito boa. Ao vivo agora, convidar para participar. Igor. Faço uma transmissão ao vivo em uma sala. Cliquei.
Igor precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Ok. Você recebeu? Patrícia, vai na câmera com o sinal de mais, que você consegue adicionar ele. Ótimo. Cadê a câmera? Esse quadradinho aqui com o sinal de mais? Ah, ótimo. Faça uma transmissão ao vivo em uma sala. Convidar. Cliquei também. Você tá... Mary Lucy dos Estados Unidos. A gente está tentando aqui se conectar. O pessoal vai ajudando. Gustavo na área. Igor, vai falando comigo. Thelma, o seu marido deve estar enlouquecido, preocupado já. Tá tudo bem, Igor, é Instagram isso. A gente tá aqui para se divertir. Você vai agregar tanto e tudo isso é gostoso, é divertido também, tá? Aqui não é um congresso super que você só vai ter 10 minutinhos para falar e vão travar o seu PowerPoint. Mas vai se comunicando comigo para eu entender o que está acontecendo com você. E o pessoal vai liberando o coraçãozinho branco. Tá lindo, tô recebendo tudo com muito amor, com muito carinho. Olha, eu fixei o tema, hoje a gente vai falar sobre radioterapia no formato de perguntas e respostas. Será que o Instagram do Igor tá desatualizado, por isso que ele não consegue? Como que ele tem que atualizar? Lúcia, você é irmã do Igor? Tá muito engraçado. Igor, atualiza o Instagram? Não, assim, Alexandre Colão, oncorradioterapeuta, ajude seu amigo Igor Migovics. O Igor não tá conseguindo entrar. Então vamos fazer assim. Eu não acho que... Olha, eu vou convidar ele de novo aqui pela setinha. Convidar para participar. Igor Migovics. Apareceu aí? Igor, eu te convidei de novo. Lúcia, ajuda o seu irmão. Você deve ser irmã dele. Vamos energizar aqui todos os cristais em ativação. Pessoal, segura a onda aí, não vai embora não, porque é muito legal essa live. Eu recebi inúmeras perguntas ali na caixinha, várias interessantes. Colão, você tá vendo o Igor aí? Val, pessoal. Oi, Linha, bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre radioterapia no formato de perguntas e respostas. Eu fiquei emocionada porque eu ouvi uma mensagem agora no meu direct. Eu convidei, mas eu acho que ele não tá vendo. Aqui, conseguiu. Conseguiu, vai entrar. Conseguiu, vai entrar. Eu cliquei. Entrar ao vivo com o Igor. Geralmente, quando eu clico nisso, a pessoa aparece. Inacreditável! Conseguiu! Entrou, amiga? Entrou? Você tá super no ar, ao vivo, Nossa, sala que cheia. mico! Que nada, foi Olha ótimo. só, Isso é deixa eu justificar. divertido. Eu vi uma dica dizendo da atualização, eu atualizei e deu certo. Obrigado pela dica, viu? Não sei quem deu. Pessoal, Eu tava com o Instagram velho, amigo. Olha que vergonha. não, e agora eu não tô cabendo aqui, a gente tá muito engraçado. É, tô Eu com um não cabeção sei, enorme, mas tudo bem. eu não sei subir esse negócio. Relaxa, relaxa. Somos Olha, dois. foi Mas assim, ótimo, o meu a não sala tinha ficou setinha, cheia. viu? Não tinha seta, porque o meu é antigo. Perdão. Imagina! Atualizei e deu tudo Rafaela, certo. bem-vinda, Pouso Bom, oncologista maravilhosa. Tem uma galera, tem muitas pessoas da área da saúde, Tem. muitas pessoas que não são da área da saúde. Na minha E família, antes de entrar, minha a mãe, minha Lúcia é esposa. ótima. A
Thelma. E eu assim com a Thelma, Thelma. Thelma, ajuda o Igor. Eu não beijo tô pra com vocês. ele. Você E conseguiu? As crianças estão bem acomodadas? tão bem. Estão com a Elas vão Thelma, entrar em tadinha. cena. Ah, entendi. A É. Lúcia é sua irmã? Não, a Lúcia é minha mãe. Ai, que máximo, É, Lúcia. A minha mãe Lúcia é é super moderna, tem Instagram. dinâmica, Sim. moderníssima. A Lúcia estava morrendo de rir, ela estava chorando de rir. Beijo, Ai, mãe. gente, não, muito bom, muito bom. Minha Liv, mamãe também Samara, está beijo pra aqui, vocês Vera. também. Muita gente bonita aqui na área, muita Prazer estar gente, aqui, sala viu, super amiga? Obrigado cheia. pelo convite. Ah, maior prazer. Fernanda do Panamá, tem mó galera. Tem gente dos Estados Unidos, de Cuiabá, do Sul, da Uau. Argentina, entrou um pessoal do Chile. Lúcia, é um prazer, Lúcia Migovski. Seu DNA gerou esse rapaz fantástico. Obrigado. Olha, a sala super cheia, o pessoal jogando corações, não fica constrangido. Isso é fazer ao vivo, como dizem, né? Quem sabe faz ao Quem vivo. sabe faz ao Hoje vivo. a gente vai conversar. Eu tô tentando me encaixar aqui. A gente, Eu tô bem, a eu tô gente, com uma camisa. você tá Acho que eu tô muito lindo. perto, né? Não Vamos tá lá. não, tá ótimo. A gente vai conversar hoje sobre radioterapia num formato de perguntas e respostas. Muita gente chegando. E foi muito legal porque antes eu respondi algumas mensagens no direct, eu recebi várias perguntas, eu fiz um cronograma. Muitas pessoas enviaram perguntas interessantíssimas sobre esse tema tão importante da radioterapia, que a gente vai tentar trazer leveza, nós vamos conseguir desmistificar. E eu recebi 3 mensagens de pacientes, olha que legal. Nossa, que sensacional essa live, porque amanhã será a minha primeira sessão de radioterapia. Uau, que legal. Aí eu achei assim uma sincronicidade do universo, uma bênção divina receber essa mensagem, que isso nos motiva para a gente continuar expandindo, falando sobre ciência, Sim. autoconhecimento, espiritualidade de uma forma mais simples. Vou te apresentar para os meus convidados e depois de falar um pouquinho de mim, o Igor Migovics, você fala assim, né? Migovski. Migovics. É russo? Na verdade, é polonês, né? É de uma área antiga Ah, que era a Prússia. Se dividiu metade em Polônia e metade em Alemanha. E era do lado polonês, prussiano. que bonito. Eu gosto dessas histórias. Vamos fazer uma live depois sobre DNAs. Como eles Legal. se identificam, assim, empatia indígena. É Ah, que muito legal. bonito. Você vem de uma geração aí de imigrantes da Segunda Guerra Mundial. Na verdade veio antes. Veio antes, né? Final do século XIX, a imigração mais antiga. Sensacional. Que bonito. Olha, o Igor, ele é radioterapeuta, responsável técnico pelo serviço de radioterapia do American Medical City, que é coordenado pelo United Health Group. É um grupo americano bastante sério. Ser o comandante técnico dessa área é seríssimo, porque tem um grau de exigência muito alto de qualificação de metas. E ele coordena um time muito grande na radioterapia. É uma honra estar aqui com você. O Igor, ele se formou no INCA. Nós nos conhecemos ali pelos corredores do INCA. E a gente já teve a gente se afinou, assim, com muita facilidade. Ele tem um carisma muito grande. Todos os pacientes te amam. Assim, realmente você tem um talento para consultório. Porque, pessoal, não basta o médico ser bom. Fazer consultório é um talento à parte que ninguém ensina. E o Igor tem um comportamento muito humanista. E é sensacional. As pessoas gostam muito de você. Você tem muito talento mesmo. Não só técnico, mas um talento humano nato. Parabéns, Obrigado, Lúcia. amiga. Obrigado. E ó, Achei exagerado, diria tudo em dobro de você, tá? Mas agradeço como cortesia de uma amiga. recebe. Olha, a gente tem que fazer terapia para receber. Porque como é difícil receber, né? Na área médica, a gente está acostumado a tomar Sim. muita crítica. Aham. As pessoas são naturalmente muito competitivas, então tem um grau de agressividade no ar que a gente já circula nele desde a faculdade. Sim. Eu e o Igor nós achamos muito desnecessário, a gente fica até rindo. Mas em alguns momentos isso também nos incomoda. Mas de uma certa forma, traz um grande aprendizado e a gente aprende muito a se defender com generosidade, amorosidade e respeito com o outro. Porém, a gente não tem um treinamento de receber elogios. E isso é muito bonito, falar isso para toda essa galera que está aqui. A sala está super cheia. Então, todo mundo, gente, desçam as barreiras, façam perguntas.
Recebam elogios, é muito gostoso receber também do universo, e o Igor vai oferecer muito, ele sabe muito de oncorradioterapia. Eu sou a Patrícia Paturi, para os convidados dele, eu sou cirurgiã oncológica, eu me apaixonei pela área da ginecologia, e aí dentro da cirurgia oncológica eu me especializei na ginecologia oncológica. No serviço público, no INCA, eu faço só a parte oncológica, e na clínica privada eu faço prevenção e também oncologia. Tenho um olhar cirúrgico e eu tenho uma equipe que trabalha comigo, com olhar clínico, olhar da radioterapia. Tem vários oncologistas clínicos aqui. E hoje a gente vai trazer um formato de perguntas e respostas. Aí, para começar, aquela pergunta básica, o que é a radioterapia? Boa pergunta. Primeiro, agradecer o convite, viu? É um prazer estar aqui. Obrigado pela bela apresentação. Eu me classificaria de uma forma mais simples, né? Como esposo da Thelma, pai da Juju e do Tutu. E O Tutu! O Arthurzão. O E Arthur botafoguense... botafoguense doente. Porque todo botafoguense é doente, né? Ou da cabeça ou do coração. Né? Infarta, vendo... Então, espero que o nosso papo seja muito bom. Acho que essa dinâmica é muito bacana, viu, de falar para leigo, né? A gente da radioterapia está muito acostumado a falar para médico, enfim, público muito especializado, e eu acho que isso é um problema nosso, é um defeito da nossa classe. A gente tem que falar mais de radioterapia para o público que tem tanta dúvida, né? Que não entende, e tem medo, tem preconceitos. Então, eu acho muito legal a iniciativa, viu? Obrigada. O professor Campana entrou, hein? Professor Campana. Opa. Que prazer, que honra. Olha, e sabe o que é legal você estar falando? Além da gente falar de temas complexos com simplicidade, também apoiar os colegas, que como você é um especialista, para você tudo na radioterapia tem um cenário muito claro. Por exemplo, eu na cirurgia oncológica, muitas vezes os pacientes me perguntam coisas sobre a radioterapia que eu não sei responder. Tipo, como que vai ser feita a marcação? Qual é a equipe da radioterapia? Então, hoje esse encontro também é para agregar valor às pessoas da área médica, não só as pessoas que não são da área médica, para a gente trazer muita leveza, conhecimento, ampliar a consciência, mas para a equipe da área médica ter mais destreza na abordagem com o paciente, para que o paciente saia seguro, feliz e que tenha compreendido a mensagem. Né? E você tem muita facilidade para isso. Como é que é essa radioterapia? Porque ela é invisível, então, né? Pois é. As pessoas falam banho de luz, né? Não é uma luz, é uma radiação eletromagnética, portanto invisível. Mas antes, respondendo a sua pergunta do que é a rádio, né? A radioterapia é uma especialidade médica, né? Ou seja, a gente não é fisioterapeuta, a gente não é radiologista, né? São as confusões que a gente vê no dia a dia de consultório. A gente é uma especialidade médica, ou seja, o médico se forma depois de 6 anos de medicina e faz uma residência médica, que normalmente são 3 anos, vai mudar para 4, enfim, está em processo disso, mas a gente faz uma residência médica em radioterapia, né? E aí a gente aprende a fazer esse tipo de tratamento, que é um tratamento que usa radiação ionizante para, dentre outras coisas, a principal arma contra o câncer, embora a radioterapia não seja exclusivamente oncológica, né? Isso é uma característica da radioterapia. A gente tem algumas indicações para doenças benignas, né? Porque eu nunca entendi que os colegas às vezes falam, olha, eu sou oncorradioterapeuta. Aí eu, mas radioterapeuta não se qualificou em oncologia. Porque tem também radioterapia que não é para câncer. Isso é uma, não vou dizer uma briga, né, mas é um tema de debate até interno dentro da comunidade da radioterapia. Como que a gente se chama, né? Radioterapeuta ou radio-oncologista? Eu acho que isso não é tão relevante, desde que a gente faça bem feito, com consciência, enfim, com empenho a nossa especialidade, né? Mas quem defende o termo radioterapeuta, defende porque a gente não trata só câncer. A gente tem algumas indicações de doença benigna, profilaxia de queloide, profilaxia de ginecomastia, tumores benignos tipo meningioma, chivanoma, a gente trata também com rádio, radioterapias funcionais, que não é todo lugar que faz, mas para Parkinson, enfim, para a neuralgia do trigêmeo, por aí vai. Ou seja, eu particularmente trato só câncer, mas não vejo problema nenhum em me chamar de radioterapeuta, fico honrado da mesma forma. Sensacional, eu não sabia disso.
dessas possibilidades inúmeras para doenças benignas. E como é que você se motivou na faculdade? Porque na faculdade ninguém menciona muito sobre Boa pergunta. radioterapia. Eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o Fundão. Uhum. Não tem tanto tempo assim, né, tem só 15 anos. E sou um jovem médico. E aí, lá no final da minha faculdade, abriu o serviço da radioterapia no Fundão, do Dr. Canari, deve estar lá, não sei se está nos assistindo, mas eu tive a oportunidade de ter aula com ele, de conhecer o serviço do Fundão. Isso me encantou. Eu achei engraçado, depois desse primeiro contato, né, eu achei muito interessante a especialidade. E aí, no segundo, quando eu me formei, eu fiz prova para radioterapia e comecei no INCA e adorei. Eu estava bem confuso do que fazer na época, fiz até prova para cirurgia geral, passei, mas acabei largando para ficar na radioterapia. Olha, você tem alma cirúrgica. Interessante. E isso que você está trazendo é tão bonito, porque como os professores são importantes, tem alguns professores aqui nos assistindo, e que honra, porque quando eu estava na faculdade, eu passei também numa cadeira de cirurgia oncológica, que era uma cadeira, não era opcional, esqueci até o nome. Tem as efetivas, né? Nem lembro. Eletivas, né? Eletivas. Eletivas. Obrigatórias, né? A cirurgia geral era obrigatória e a cirurgia oncológica era eletiva. E aí eu fui fazer, eu passei pelo Hospital de Ipanema, aí eu gostei, e aí quando eu cheguei no INCA, eu encontrei com o professor Dr. José Humberto Simões Correia, que foi meu professor na faculdade, então ele já ficou... Não, isso eu estava na faculdade, tô doida. Aí eu me apaixonei pela cirurgia oncológica. Tipo, Leonardo, senhora R3. Uau. E eu entrava nas reuniões como acadêmica de medicina. Não entendia muito bem, mas eu me apaixonei pelo aquele mundo oncológico. E depois o Dr. Humberto foi meu chefe lá no INCA. Eu fui a primeira aluna da faculdade que me tornei cirurgiã oncológica e foi muito legal. Como os professores são muito importantes. Sim, assim, com gratidão certeza. a todos eles. E conta pra gente, como é que funciona a radioterapia? Bom, essa é uma pergunta também muito boa, tá? A gente tem um serviço, a gente tem um serviço enorme, ou seja, de vários especialistas que se juntam, né, com várias formações diversas para entregar um tratamento de radioterapia. Tá? Então, muitas vezes o paciente vai ver só o médico, mas além do médico a gente tem uma equipe de técnicos especializados, né, ou seja, eles fazem especialização em radiologia e depois em radioterapia. A gente tem uma equipe de físicos médicos, né, que são físicos que se formam na faculdade e fazem uma especialização em física médica da radioterapia. A gente tem enfermagem especializada, tá? Ou seja, tem toda uma dinâmica, um serviço próprio, né, para entregar o tratamento de rádio. Então, são vários profissionais, é um elo, né? O médico bastante gente mesmo. A enfermeira, a fisioterapeuta, após, psicólogo sempre por perto. Fora isso, né? O físico calcula... Isso. Então, eu comparo o físico, assim, de uma forma um pouco mais simplificada, como se fosse o farmacêutico para o oncologista clínico. Ou seja, fundamental. Assim, sem isso a gente não vai para frente. Para a cirurgia talvez fosse a instrumentadora, não sei, alguma coisa que está ali de forma fundamental, ajuda a gente. É o profissional que vai fazer o planejamento junto com a gente, é o profissional que vai fazer a dosimetria do aparelho para que o aparelho seja calibrado, perfeito, preciso. Então, é um profissional fundamental na nossa especialidade. O físico fica ao longo da radioterapia, da aplicação? Fica. A gente tem sempre um médico e um físico no serviço de radioterapia, do início ao fim. Pode não ser a mesma pessoa, a gente tem turnos, né? Mas sempre tem um físico e um médico até o final. Fora técnico, enfermagem e tudo mais. Entendi, porque, por exemplo, na sala da radioterapia é como se fosse uma sala de ressonância magnética ou tomografia, para o pessoal entender. Isso. Aí o paciente está lá sozinho. Está sozinho. Mas ali nos bastidores, o médico vê o paciente e tem um físico ao lado dele. Isso. Então, qualquer movimento que o paciente faça, qualquer dificuldade, ele vai estar sendo assistido, ele vai estar sendo ouvido. Sim, com certeza. Por mais que ele esteja sozinho na sala.
Exatamente. Então, o paciente ele nunca fica desassistido, né? No momento que ele entra da sala, a gente entra junto, o técnico, eventualmente o médico físico, dependendo do caso. A gente posiciona o doente, depois a gente sai da sala e aí a gente vê o doente por uma câmera. O paciente está sendo sempre visto, tá? E aí a gente não pode ficar junto por conta da radiação, né? Na hora da Sim. aplicação, a radiação impede que a gente tenha um acompanhante, por exemplo. Tá? Então, assim, eu quero ficar do lado apertando a mão deles. Não, não pode, né? Isso não tem condição. Mas assim que o doente, assim que a gente desliga o aparelho, a radiação acaba na sala, a gente entra, enfim, o técnico entra, tira o doente, enfim, é mais ou menos assim que funciona. Mas ele fica ali, porque às vezes ele acha que tá sozinho, mas não tá, porque a coisa é tão automática que às vezes, talvez a equipe esqueça de avisar, olha, a gente vai estar aqui, a gente vai estar o tempo todo, então sintam-se bem acolhidos. Não, eu dei um tchauzão, doutor José Humberto Simões Correia, que eu falei dele aqui na live, eu não sabia que ele estava presente. Ai, que honra! Minha inspiração, meu mestre, meu guru na cirurgia oncológica, pegou muito na minha mão lesão de cava. Ele falava, Paturizinha, tapa, vamos fazer um setup. Assim, excelente professor, excelente mestre. Nossa, a gente falou, professor, como que a importância dos professores inspirando pessoas. Esse também é o nosso desejo aqui. Tem muitos acadêmicos, tem muitos jovens aqui, e é legal a gente falar de oncologia de uma forma de motivar, para que todos recebam essa energia, essa vibração de um tema tão complexo, tão útil para a humanidade, e que pode ser visto de uma forma simples. A equipe, então, você já falou que participa o fisioterapeuta. O fisioterapeuta... Peraí, eu pensei no físico, falei fisioterapeuta. A equipe, na verdade, da rádio é o médico, né, o físico, a enfermagem, o técnico, né, são os profissionais básicos de uma equipe. Claro, quanto mais a gente agregar, melhor. A gente tem, por exemplo, na clínica tem nutricionista, tem fisioterapeuta, enfim, que a gente precisa desses profissionais, né? Mas a equipe da radioterapia em si seria o médico, o físico, o técnico e a enfermagem. Esse é o núcleo, né, do grupo. Entendi. A Andréia perguntou ali, do Borboletas do Bem, se radioterapia trata de verticulite. Não, pode até piorar, inclusive. Ela já estava querendo fugir da cirurgia, pelo visto. Porque alguém deve ter indicado, ela tem muitos casos, muitos quadros de verticulite. Aí alguém mencionou, ela falou, opa, radioterapia, não, pode piorar até, né? Ela tem até um efeito anti-inflamatório em doses baixas, que a gente não entende muito bem, já foi muito utilizada para artrite, por exemplo, embora isso seja questionável hoje em dia, mas não, a gente não usa para diverticulite. Sim, ouça com muita calma um cirurgião que você confie, para ver se há indicação mesmo. Que também hoje em dia a diverticulite, né, tem tanto tratamento clínico, veja isso com muito cuidado. Um bom cirurgião ele vai indicar se precisa ou se não precisa tirar aquele segmento do intestino, já machucadinho. Com certeza. Às vezes cicatriza bem com antibiótico terapia. E como você mencionou, tem algumas lesões benignas que são tratadas. Achei bem interessante isso do queloide. Isso seria o quê, por exemplo? Pessoas que já têm uma predisposição a queloide, aí faria a radioterapia preventiva ou já com a cicatriz com hipertrofia? Normalmente, o cenário ideal é o paciente que teve queloide, né? Ele vai reabordar essa cirurgia, vai tirar o queloide e a gente faz uma radioterapia profilática pelo menos aí em 24, 48 horas da ressecção cirúrgica, né? E aí a ideia é prevenir. Quando o queloide já está instalado, eventualmente a rádio pode ser paliativa para melhorar a dor, prurido, mas assim, não faz o queloide desaparecer, né? Não. Me perdi. Peraí. O ideal é o que mesmo? O ideal é depois, você tem o queloide, você opera aquele queloide, e aí no pós-operatório você irradia. Mas aí já está com queloide. Você tirou o queloide na cirurgia, né? Entendi. Antes que forme de novo. Tá com a cicatriz com perfeito. É mesmo? Eu nunca tinha ouvido falar disso, que interessante. Não é minha tônica, mas... achei que os dermatologistas, tem dermatologista que eles aplicam corticoide para evitar isso. Isso, normalmente a corticoterapia é a primeira linha de tratamento, né? E aí, se não funcionar, às vezes eles mandam pra gente, cirurgião plástico, enfim, o dermatologista vai encaminhar para a rádio
Como é uma patologia benigna, eu não indicaria como tratamento upfront, né? Tenta Sim, outras medidas, mas eventualmente, olha, sim. tem queloides horrorosos, né? O paciente sente muito desconforto, então é altamente Uhum. recidivante, não funcionou a corticoterapia, então a gente indica. E olha, já perguntaram ali se todo câncer de próstata precisa ser tratado com radioterapia. Fala um pouquinho dos tumores que você geralmente recebe no seu consultório, tanto dos casos femininos quanto os masculinos. Qual é o cotidiano assim do radioterapeuta? A gente, na verdade, a gente vê uma gama muito grande de doenças oncológicas, né? Então, por exemplo, do universo feminino, a gente tem câncer de colo, endométrio, câncer de mama. Tudo isso pode fazer radioterapia em alguma fase da história natural da doença. Do homem, a gente tem o câncer de próstata. Respondendo a pergunta, não é sempre que a gente faz rádio em próstata, mas a gente pode fazer eventualmente para substituir a cirurgia ou para complementar a cirurgia, uma vez que o PSA volte a subir, né? Assim, grosseiramente seria isso, né? Tem outras Sim, indicações, mas é mais isso. perfeito, Câncer na de pulmão, ginecologia. a É gente faz mesmo, bastante. pulmão. Esôfago, reto, enfim, me ajudem, colegas. O que mais? Cabeça e pescoço, né? Cabeça e Ou seja, pescoço. muito Você é uma indicado referência em cabeça e radioterapia. pescoço. O pessoal da É. cabeça e pescoço te ama. Obrigado. É verdade. É diferente, né? Não é a minha área. Eu entrei quando eu rodei no INCA, passando pela radioterapia, eu vi que tinha uns capacetes. É para Sim, proteger o paciente é, da na, área saudável? na verdade é uma máscara termoplástica que a gente usa para fixar o paciente na mesa de tratamento. É uma forma de garantir precisão, acurácia, e a gente faz as marquinhas na máscara, né? E não fica marcado no rosto do paciente. Ah, Mas a pois é, função é posicionamento, não é proteção. perfeito. A Vânia tá ali falando de sarcoma. A radioterapia, Sarcoma, pessoal, exatamente. nem sempre ela é usada, como o Igor falou, dependendo de cada caso. Às vezes a indicação primeiro é a cirurgia, aí dependendo a gente chama de estágio, né, como é que está o comportamento daquele tumor, se está no início, se está avançado, se ele vai precisar fazer radioterapia para continuar o tratamento, para ter mais segurança da doença não voltar. Ela também é utilizada em casos paliativos, de uma Sim, forma muito interessante, evitando sangramentos. Nossa, como é eficaz a radioterapia paliativa, por exemplo, em lesões ósseas, para evitar que o paciente fique paraplégico, quando sim, tem uma compressão na coluna por um implante, não é? É uma sim. urgência oncológica, a gente chama o radioterapeuta de uma forma urgente, é chamado no plantão, para irradiar, para evitar que aquela pessoa venha a ter paraplegia por uma compressão tumoral na medula. Sim, sim. A radioterapia tem inúmeros benefícios. Uma das perguntas que o pessoal colocou na caixinha foi essa: quais seriam os benefícios da radioterapia? São É, a inúmeros, você gente, já a disse gente brinca a vários. gente brinca na radioterapia que radiação só faz bem. É, é claro que é uma brincadeira, né? A gente tem nossos efeitos colaterais, mas se a gente for olhar na literatura, né, tem até um fenômeno conhecido como hormese, que até doses baixas de radiação fazem bem à saúde, né? Vide aí areia monazítica. Olha, o pessoal está fazendo perguntas bem legais. O Gustavo Rodrigues falou assim: como a radioterapia tem evoluído para diminuir a estenose de vagina no tratamento do câncer do colo uterino avançado? Isso é uma boa pergunta, tá? Na verdade, isso não tem uma resposta muito simples, até porque a estenose vaginal ela é multifatorial, né? Depende de vários fatores, desde o tipo de tratamento que a paciente fez, a idade, se a paciente é obesa ou não é, ou seja, é, tudo depende. Hoje, o que a radioterapia evoluiu, a gente ganhou precisão, né? E a gente ganhou em acurácia, ou seja, a gente consegue modular a nossa dose e colocá-la no local onde a gente precisa, né? Isso minimizou muito os efeitos colaterais de áreas adjacentes. A área em si que a gente irradia, por exemplo, se eu estou tratando um tumor de vagina, um tumor de colo com invasão vaginal, a vagina é irradiada de propósito. E aí não tem como a gente fugir dali. Aquela vagina vai ter uma reação, ou seja, é diferente de uma irradiação incidental, por exemplo, numa paciente que trata um câncer de canal anal, em que a vagina está muito perto. Eu tento evitar essa dose na vagina, mas em alguns casos não é possível e a gente tem que lidar com isso de uma outra forma, né? Com a ajuda das fisioterapeutas, enfim, para fazer dilatação vaginal, ou seja,
A área onde a gente precisa irradiar tem efeito colateral. É a mesma coisa, Patrícia, quando você vai operar, você vai tirar parte da vagina, aquela região pode ter uma decência, pode ter qualquer coisa, ou seja, é diferente de você operar uma outra região e ter uma complicação de uma área que você não quis mexer. Sim. Né? Então, Sim. depende de vários fatores. A área que foi mexida, ela jamais será igual do jeitinho que ela chegou ao mundo. Porém, se é Exatamente. uma área adoecida, é um benefício. A retirada da cirurgia, ou seja, com a radioterapia, aqui os nossos oncologistas trazendo o tratamento sistêmico, que é através da veia. Com certeza. A vagina, é bem interessante isso, porque lá no INCA fizeram um estudo de qual seria a sequela mais desconfortável. A gente achou que fosse estenose de vagina. Não entraram as fístulas. E a maior desconforto, as mulheres relataram retite actínica, Sim. sangramento pelo intestino, pelo orifício do ânus, gente, por onde saem as fezes. Então, esse é um bom É uma exemplo daquilo que a gente complicação. pode melhorar em rádio, ou seja, a retite actínica é uma complicação que não é obrigatória, ou seja, eu não estou irradiando reto na paciente com tumor de colo, tumor de endométrio. Então, o que eu faço para evitar a retite actínica? Primeiro, a técnica da radioterapia externa. O ideal que a gente tenha é uma tecnologia mais precisa, capaz de modular a dose, que a gente chama de MRT, intensidade modulada, ou VMAT, que é a intensidade modulada em arco, e tecnologias de imagem para localizar o alvo de tratamento em cada sessão, que a gente dá o nome de GRT. São Isso várias... que faz diferença, é um aparelho moderno para modular bem a área tumoral, a área ou a área que já foi retirada do tumor, mas precisa de um tratamento complementar. Um aparelho mais moderno, ele te dá mais ferramenta do que um aparelho mais antigo. Faz diferença. Faz total diferença, mas eu costumo brincar que é uma combinação da máquina e maquinista. Total, tem que ter um bom piloto. Assim, é igual a cirurgia robótica. Exatamente. Dá muita ferramenta. O robô não opera. Tudo em 3D. O robô não opera, quem opera é o cirurgião. O robô é só uma ferramenta adequada para vocês operarem com mais maestria, mais precisão, mais, enfim, tudo. Mesma coisa a radioterapia. Então, a máquina faz diferença, com certeza. Tá? Evita complicações. Uma máquina adequada com um bom radioterapeuta, pilotando e coordenando com uma boa equipe de físicos, exatamente, as chances de complicação diminui. Diminui, com certeza. Não é impossível, né? E aí, no caso do colo uterino, a gente tem a segunda etapa também do avanço atual, que é uma bracterapia conformacional, que a gente chama também no jargão 3D, para tentar reduzir a dose no reto. Então, para a retite, a gente tem avançado bastante. Cistite actínica também. Enfim, é diferente de uma reação no útero que você irradiou, né, uma infertilidade por conta disso, ou uma estenose vaginal que você precisou irradiar a vagina. Aí é um pouco difícil da gente lidar ainda. Entendi. O pessoal está perguntando. Obrigada, Gustavo, pela sua participação. Adoro perguntas. Muito bom. Obrigada mesmo. Ficam perguntando. Não precisa botar na caixinha da interrogação, não, tá? Eu estou de olho aqui, porque eu fico com medo de abrir aquele ponto lá, o question mark, e ficar a pergunta. Posso até tentar depois. O pessoal está perguntando se os aparelhos de radioterapia de hoje em dia tiveram um avanço, se a ciência conseguiu ajudar os radioterapeutas com a tecnologia. Vocês tiveram um avanço nos últimos 10 anos? Muito. Deixa eu explicar para quem não tem noção da rádio como é que a gente faz hoje em dia. Então, quando o paciente vai fazer um tratamento de radioterapia, a gente faz uma imagem, normalmente uma tomografia, e juntamente com outros exames de imagem, ressonância, PET-CT, a gente vai localizar a área que a gente vai tratar e a gente faz um cálculo virtual do tratamento. A gente dá o nome disso de planejamento da radioterapia. São poucos tratamentos que fazem isso, né, Patrícia? Ou seja, é como se você pudesse operar o doente virtualmente antes de você botá-lo no robô. Para ver qual a melhor área para chegar, qual o melhor acesso, se tem uma variante anatômica. A gente faz isso em radioterapia já há bastante tempo. Então, quando o paciente vai para o aparelho, a gente já fez um planejamento baseado na anatomia daquele paciente. Individualizado. Totalmente então, individualizado. Antes de começar a radioterapia, o paciente tem uma consulta com você. Sim. Aí você vai explicar todo o tratamento. Aí, em outro dia, vai ser feita a marcação. Isso é o que vocês chamam de passar pelo simulador? Isso, exatamente. Tá vendo? Eu não sabia. Aí o paciente me pergunta, eu conversa lá com o doutor Igor. Então, mas é importante o não especialista também saber apoiar, para desmistificar e o paciente já chegar mais seguro e mais tranquilo para fazer perguntas muito efetivas para você. Então,
tem a consulta com você, aí no outro dia ele vai num local que é o da radioterapia, onde ele vai receber todo dia, ou é Sim, um outro aparelho, o simulador, para fazer a normalmente, marcação de acordo com a anatomia dele? normalmente as clínicas têm um tomógrafo dedicado, é um tomógrafo adaptado para simulação de radioterapia. Normalmente é dentro da clínica, tá? Ah, é uma sala de tomografia É uma sala de tomografia adaptada. Tem vários adaptada. detalhes que são adaptados para aquilo ser semelhante à condição de tratamento. A mesa é reta, tem os lasers de localização, uma série de adaptações que a gente faz para fazer a tomografia de simulação. Então, a gente vai botar o paciente na posição que ele vai tratar. E a gente vai tomografar a região que a gente vai tratar, como que digitalizando a área que a gente vai tratar, para poder fazer um cálculo virtual desse tratamento. A isso a gente dá o nome de planejamento da radioterapia. É em 3D? Totalmente 3D. Sério? Sério. Tem até casos que a gente faz estudo Que de movimento. fantástico! Como câncer de pulmão, a gente vê para onde a lesão vai, a gente chama de tomografia 4D, para ver se ela se mexe muito junto com o ciclo respiratório, ou seja, isso tudo é avaliado antes do doente tratar. É por isso que quando o paciente chega, Não fazia ideia. às vezes ele já chega falando assim, a radioterapia começa hoje, e aí você dá aquela risadinha e fala, olha, tem um processo enorme antes de a gente fazer, a gente tenta fazer isso o mais rápido possível. Mas tem todo um planejamento, porque a gente não opera como vocês na hora que está acontecendo. A gente opera virtualmente antes do doente começar. Então, a minha função principal é planejar. Claro que tem um acompanhamento das toxicidades, tem tudo. Mas o planejamento é aquilo que o radioterapeuta faz nos bastidores, que o paciente está achando que a gente está em casa vendo TV. Na verdade, a gente está lá embaixo na física planejando. Mas ele não está presente, porque Não ficou está presente. o registro dele na imagem do tomógrafo. Ele está presente virtualmente. Ficou a foto dele. Exatamente. Ficou a foto dele no aparelho. Então, vocês têm muito dever de casa para fazer. Muito dever de casa. Até uma tá aí que não me deixa mentir. Esse planejamento tem que ser feito como equipe? Ou o radioterapeuta consegue fazer sozinho? Tipo, ele tem que ter um físico ao lado dele? Ao lado, não. É uma Não. troca de... É um bate-bola. Então, assim, eu faço o delineamento e falo assim, ó, eu quero tal dose aqui, eu quero proteger tal estrutura, eu quero tal limite de dose. A gente tem vários protocolos já determinados, não é da minha cabeça, são estudos, né? E aí eu passo isso para o físico. Isso tudo via rede, tá? Não é mais assim, fulano, faz para mim. Não. Eu clico no botão, vai via rede para o computador do físico. O físico pega, planeja. E aí devolve para eu avaliar. E aí você monta com a anatomia personalizada, individualizada daquele ser humano, de acordo com o tratamento específico tumoral. E então você já imagina, aí você tira os órgãos por perto para proteger, você faz bem focado na área. Essa mensuração é feita pelo especialista. Exatamente, é feita por nós. Tipo assim, se você medir a bexiga da paciente, no caso das mulheres que é um caminho, vamos supor, um câncer de colo uterino localmente avançado que vai precisar fazer tratamento com radioterapia exclusiva. A sua mensuração de todas as estruturas adjacentes, as estruturas por perto que você quer proteger da radioterapia, é um refinamento seu, do seu olhar, junto com a máquina. A gente tem... esqueci, perdão. Ou é um botão, tipo assim, quero tirar a bexiga, pá. Quero tirar o reto, pá. Eu esqueci de um profissional, assim, muito importante pra gente, que é o dosimetrista, tá? A dosimetrista. Ou o dosimetrista, ou a dosimetrista, que ele faz o contorno dos órgãos de risco, que a gente chama. Então, normalmente, ele faz parte da equipe, e aí quando o caso vem para mim, os órgãos que estão adjacentes já são delineados por esse profissional. E a minha função é delinear o que eu quero tratar exatamente, né? Refinar um pouquinho do contorno e delinear o que eu quero tratar e com qual dose. Você interage muito mais do que eu imaginava. Eu sempre soube que fazia diferença um bom radioterapeuta, porque eu vejo diferença nos resultados. Mas eu não tinha noção da potência dessa diferença, sabe? Porque para cirurgia as pessoas sabem, se a pessoa tem habilidade, tem destreza, se tem um toque nas células mais refinados, vai ter menos lise celular, você vai ter menos trauma cirúrgico.
já é uma coisa mais no inconsciente coletivo da Sim. humanidade, já que é uma especialidade muito antiga. É mais A intuitivo, especialidade né? cirúrgica, mais intuitivo, né? Tanto que o nome do robô é intuitivo, a empresa. A É. radioterapia, como é uma coisa que a gente nem fala tanto na faculdade, as pessoas acham que é só apertar o botão. É muito mais do que isso, gente. Muito Você tem que mais. ter um aprimoramento em tecnologia, que ninguém te ensina. Então você tem que ter muita destreza em saber mexer nas máquinas e nos botões, que não deve ser fácil, não mesmo. Muito dever de casa, que isso as pessoas não têm consciência. Muita Como você... anatomia, muita radiologia, muito protocolo de Muita radioterapia, anatomia. entender da química que está sendo feita, entender da sua cirurgia, para saber onde você Exatamente. provavelmente vai precisar de uma complementação, ou seja, onde que falha pós-cirurgicamente. Então, tudo isso a gente tem que saber. Então, o bom radioterapeuta, ele sabe um pouquinho de cada área, e de preferência E são muito da sua. muitos tumores que vocês abordam. Eu fico impressionada como que, por exemplo, eu me especializei na ginecologia oncológica. Eu encaminho, obviamente, muitos tumores pélvicos para o Igor. Aí o pessoal da cabeça e pescoço te ama. Fica, nossa, o Igor é muito fera em cabeça e pescoço, adoro, adoro, adoro. Eu fico, caramba, como é que ele consegue estudar tanto? Cuidar de tumores de próstata, da urologia, cabeça e pescoço. Muita gente fazendo perguntas de câncer de mama, já vou colocar. São muitas anatomias para você ter domínio. São, Então, é um estudo muito intenso, muito. gente. É cotidiano mesmo. Trabalho em equipe, um trabalho silencioso. Sim, E ao longo do tratamento, vocês encontram com o paciente para que ele sim. possa falar como ele está se sentindo. Vocês têm consultas presenciais ou online para ele Uhum. contar se está difícil, se está fácil, como é que está a história? A gente tem consultas semanais. Normalmente, a partir da segunda semana de tratamento, tem um encontro que a gente chama de consulta de revisão, para ver como o paciente está indo, se está tendo alguma queixa. E é muito bacana que quando a gente faz o planejamento, Patrícia, a gente já vê mais ou menos qual a chance dele ter tal complicação, tanto aguda quanto crônica. Então, mais ou menos, você já vai ali direcionado. E aí, está sentindo tal coisa? E você sabe que aquela dose está um pouco mais alta na bexiga, ou está um pouco mais alta no reto, porque você já pré-planejou isso. Então, uma Aí coisa você que redesenha. Você tem é, como redesenhar a a dose gente para a pode próxima redesenhar a sessão? dose de acordo com resposta tumoral, por exemplo. Se o tumor reduziu, a gente pode adaptar, o que a gente chama de adaptação, né? Radioterapia adaptativa. A gente muda quando um paciente, por exemplo, perde muito peso. A gente tem que replanejar baseado na nova anatomia. Então, Então, além de você ser muito bom tecnologicamente, cientificamente atualizado na ciência da tua especialidade, você tem que ter uma escuta tem. muito ativa para o que o paciente vai te trazer e fazer perguntas inteligentes, porque às vezes o paciente tem até dificuldade de expressar aquele cenário que é muito novo para ele. Sim, A sim. pessoa nunca passou por aquilo. Então é muito importante, você tem isso, você faz boas perguntas para que isso acenda, fala, opa, é isso mesmo, doutor. E É perguntar muito assim legal isso. o que você espera, porque às vezes como o doente não sabe muita coisa de radioterapia, ele vai associar qualquer sintoma à radioterapia. Então ele está fazendo, a paciente está Verdade. fazendo uma radioterapia pélvica. Ai, doutor, tô com uma dor de cabeça, né? Não consigo me concentrar, não tem nada a ver com a radioterapia pélvica, né? Então uma das funções da consulta de revisão é esclarecer, não, olha, na radioterapia pélvica você pode ter alteração intestinal, alteração na parte vaginal, alteração na bexiga e por aí vai. Ou seja, orientar também para dizer assim, a radioterapia não dá tudo, né? Ela Verdade. é, Estou pensando aqui, o pessoal perguntou assim, o que é estenose de vagina? Estenose de vagina, pessoal, é quando tem a vagina, ela é ampla, ela é elástica, tem uma mucosa lubrificada, mesmo na menopausa, e com a radioterapia ela tende a ficar com as paredes da vagina mais enrijecidas, e às vezes fica menor o orifício vaginal. Então a gente chama de estenose, um estreitamento. E o fisioterapeuta pélvico, e aqui nós temos várias, tem Rosana Lucena, Vânia, pessoas maravilhosas que são anjos pós-radioterapia e antes. Eu estou aqui pensando, seria legal a fisioterapeuta entrar em contato antes também, né? Para contar como é que pode ser esse cuidado, porque estenose vaginal, ela pode ter solução, com certeza. com certeza, e Fazendo pode ser exercício, prevenida, né? fisioterapia, pode ser prevenida. A gente tem que Verdade. falar Olha, a sobre estenose Livinha, vaginal, com certeza. verdade. Livinha te ama, tá falando várias coisas aqui É exagerada, viu? maravilhosas. Exagerada. Não é nada. A Cláudia, obrigada, Cláudia, falando coisas lindas sobre você. Claudinha.
O pessoal está perguntando, alguém fez uma pergunta sobre câncer de mama. Se a mulher pode amamentar se ela Ah, irradiou a mama. boa pergunta, olha. A paciente que teve o câncer de mama, fez uma cirurgia conservadora, por exemplo, irradiou a mama, ficou curada e depois teve filho, teoricamente não há uma contraindicação a amamentar. O que provavelmente vai acontecer é que a lactação naquela mama vai ser prejudicada, né? Então, assim, pode ser insuficiente, enfim, mas proibido não é. Se ela tiver leite, conseguir produzir, ela pode amamentar sem problema. É que a própria cirurgia na mama, mesmo segmentectomia e a rádio, vão alterar a produção e a capacidade de produção e excreção desse leite, né? Então, eventualmente, não vai ser Entendi. possível, mas contraindicado não é. E em relação a isso, também lembrando da amamentação, colocaram uma perguntinha assim: a radioterapia pode causar infertilidade, tanto no homem e na mulher? Pode, pode. Então, assim, só para No esclarecer homem como perguntas na de mulher? perguntas de toxicidade, né? Normalmente a rádio ela tem a toxicidade condicionada à área que a gente vai tratar, né? Então, assim, muitos pacientes me perguntam qual a toxicidade da radioterapia. Eu explico que não existe uma toxicidade única, né? Existem toxicidades de acordo com a região. Então, por exemplo, uma mulher que faz radioterapia na mama, ela não vai ter alteração de fertilidade. Certo, Porém, uma porque não vai mulher... pegar a área do ovário. Exatamente. Porém, uma mulher que faz uma radioterapia pélvica, a gente provavelmente vai ter alteração de fertilidade, tanto do ponto de vista de falência ovariana quanto alteração uterina, né? Então, o homem também, alguma irradiação perto do testículo pode gerar, sim, infertilidade. Verdade. Nunca vi nenhum caso na literatura de mulheres conseguindo ter ovulação normal ou gerando filhos no útero irradiado ou num Sim, ovário irradiado. Ela sim. realmente perde a fertilidade. Os homens O também. ovário, então, é super sensível à radiação, né? Super Então, sensível. se você quiser preservar pelo menos a função hormonal, você tem que até tirar o ovário da pelve, né? Isso. A gente tira, né, na cirurgia, nas mulheres jovens, abaixo de 50, a gente tira para preservar ali a área que você for precisar irradiar. Aí, geralmente a gente clipa. Para o cirurgião clipar ajuda o radioterapeuta para ele Demais, achar, demais. porque por mais que tenha uma aparelhagem muito moderna, o clipe metálico fica fácil Ajuda. a visualização. Por Ajuda, né? favor. A gente adora, pode clipar. Doença residual, clipar, isso é muito legal, o cirurgião fazer essa parceria. Deixa eu ver o que perguntaram aqui, tem várias perguntas bacanas. O pessoal perguntando muito de próstata, a gente já vai entrar nisso. Quanto tempo após o início da radioterapia nós podemos esperar para ter a resposta do tumor? Qual seria o tumor, Gustavo? Mesmo depois de terminar o tratamento, o tumor segue respondendo? Ah, entendi. Pergunta muito legal. Boa pergunta mesmo. Bom, normalmente a gente imagina, pensando no fracionamento convencional, tá? Porque tem vários fracionamentos hoje em dia, hipofracionamento, ultra hipofracionamento, enfim, mas o fracionamento convencional, normalmente a gente precisa de umas 10 sessões para já ter um efeito, tá? Antes disso é muito difícil a gente ter, uma vez que a radioterapia tem efeito cumulativo. Então, cada sessãozinha vai se acumulando com a sessão anterior para gerar um efeito. E esse efeito acontece não só durante a rádio, mas até 1 ou 2, 3 meses depois da rádio. Tem tumores que vão respondendo até 6 meses depois. Tem uma resposta mais lenta, né? Então, o paciente não sente nada. Acabou a radioterapia, vamos supor, ele não vai mais ter as sessões de rádio, mesmo que ele não perceba nenhuma diferença no seu corpo, porque já acabaram as sessões de radioterapia, o efeito da radioterapia ainda pode estar existindo mesmo, para diminuir aquela carga tumoral. Sim, com certeza. E eu costumo falar assim, que não é a radiação. Tem muita gente que acha que fica radioativo. Primeiro, a radioterapia não deixa ninguém radioativo. E pois fizeram essa pergunta. Não deixa, né? Não deixa, não, é diferente. As pessoas confundem com medicina radioterapia nuclear. A radioterapia torna o paciente radioativo? Não. Não. Isso é um mito. Ninguém vira Hulk, infelizmente, ninguém vai ficar verdão grande. Tá, e o que fica gerando ali no tumor ao longo desses 6 meses após? É lesão de DNA. É uma lesão bem teleguiada. Exatamente. O pessoal pergunta assim, mas a rádio queima, né? Vamos queimar o tumor. A gente não vai queimar o tumor.
A gente vai levar a lesões pontuais no DNA, para gerar quebra de DNA. É algo mais sofisticado do que simplesmente queimar, né? Sensacional, não fazia ideia disso. É por isso que a rádio funciona depois do tratamento, porque você gerou vários danos do DNA e eventualmente a célula está viva ainda. Mas é para mudar o DNA tumoral? Para lesar o DNA tumoral. Para que não tenha mais aquela programação naquele corpo humano. Para que a não consiga se dividir, por exemplo. E tenta destruir o DNA tumoral e para deixar o DNA do hospedeiro do ser humano mais potente. Exatamente. Por vários fatores, o tumor é mais sensível à radiação. Tem vários fatores, né? Um deles é porque é uma célula que está se dividindo de forma mais rápida. E essas células se expõem mais expõem mais o seu DNA e são mais sensíveis à radiação, mais sensíveis à químio. É por isso que tumores de rápida divisão sofrem também mais durante a rádio. Tipo cabelo, de couro cabeludo, pele. Né? São tumores que se dividem, são células normais que se dividem mais rápido e, portanto, são mais sensíveis também. Isso é uma das explicações pelas quais a gente tem reação de queda de cabelo, eventualmente, dependendo da radioterapia, se for uma radioterapia craniana, né? Enfim, são células de rápida divisão que são mais sensíveis também. E o tumor, por definição, tem exceções, mas são células de rápida divisão. E a gente acaba pegando elas por essa característica e fazendo uma lesão no DNA tumoral. Gente, interessantíssimo. A pessoa que inventou isso, não é? Exatamente. É muito bonito isso, é muito bonito esse conceito é o que faz a radioterapia funcionar, né? A primeira paciente descrita, que uma das primeiras, foi em 1903. Ou seja, o princípio da radioterapia é esse, é por isso que ela funciona. De lá para cá, a gente ganhou em precisão, acurácia, equipamentos mais seguros, tanto para os médicos quanto para os pacientes. Né? Essa capacidade de prever toxicidade, de planejar o tratamento, tudo isso evoluiu. Mas o princípio é, a radiação mata o câncer. Sensacional. A Michele Padilha, obrigada, Michele, por compartilhar também a sua experiência. Ela falou, eu sou mutada, ela tem uma alteração no DNA e ela tem uma mutação no BRCA1 e não tive indicação de rádio. Provavelmente porque realmente no seu caso não teve indicação, porque a rádio não vai ter a potência de mudar uma assinatura genética no ser humano. Ela vai mudar a assinatura genética do tumor. Sim. Para potencializar o ser humano na força dele manter a ausência daquele tumor. Ela vai enfraquecer o tumor justamente no DNA tumoral. O DNA tumoral não é o DNA do ser humano. Sim, certo? Exatamente. E a gente tem a capacidade hoje de ser muito focado ali no tumor. Então você vai estar irradiando com dose alta o tumor. É claro que a gente sabe que não é tão simples assim, né, Paty? Ou seja, o tumor ele pode estar infiltrando áreas sadias e, enfim, não é tão preto no branco como a gente está falando aqui. A oncologia é muito difícil, né? Gente, é super complexo. A gente está trazendo uma clareza para que vocês comecem a entender e para se fortalecerem também, porque olha que legal. Eu acredito muito no poder do pensamento, da energia, da força. Vários psicólogos e terapeutas, se o radioterapeuta está mexendo ali no DNA tumoral e eu, com a potência da cirurgia, vou tentar tirar aquele tumor e, consequentemente, toda aquela linhagem tumoral, cabe também ao hospedeiro, ao paciente, entrar em processos de autoconhecimento corporal para que potencialize o seu DNA, para que, de fato, elimine aquele DNA tumoral. Então, é todo mundo trabalhando junto e misturado. A fisioterapia na harmonização daquele corpo, eu acho que a gente caminha pouco. A Rosana falou, a gente caminha pouco antes da radioterapia. Eu acho que é bem interessante, já me abriu aqui, agora eu vou encaminhar antes, porque já vai entrar num cenário mais harmonioso. Os nutricionistas com a potência também, muito legal, adorei esse negócio do DNA. Achei sensacional, amei Campana. O Campana escreveu ali, gente, clipa tudo. Porque é importante a gente estar falando isso para os colegas cirurgiões que estão aqui. O que parece óbvio para o especialista não é óbvio para o não especialista. Então, a gente acha, como o radioterapeuta vai fazer imagem daquela anatomia, vai achar ali o complexo tumoral, o ovário que eu quis preservar. Mais fácil ele achar um pontinho de metal, né? Tipo uma seta. Com certeza. É sempre melhor para o paciente que a gente converse, né, Patrícia? Ou seja,
Que você entenda o que eu vou fazer e que eu entenda o que você vai fazer também. Aquela velha ligação, né? E aí, o que a gente vai fazer? Conversar sobre o caso, porque hoje é muito difícil você já ser muito bom na sua área. Que dirá saber da outra. Tem que saber um pouco, mas saber tudo é impossível, né? Impossível. Oxe, não dá. Não tem como. O pessoal trouxe uma... Não tem mesmo. Por isso que é importante, gente, essa conversa super disciplinar, multidisciplinar. O pessoal da Skyrocket, que tem uma ampliação de nos ajudar na comunicação digital, elas me ensinaram que agora a gente pode fazer live com 4 pessoas. Uau, que Aí legal. quando eu entrei hoje ao vivo, eu pensei, imagina, aí a gente chama o Cadu, que está aqui, vamos supor, e a Rosana, fisioterapeuta, e a gente conversa aqui nós 4, e cada um vai respondendo também as perguntas. É legal, né? Vamos organizar isso. Bacana. É bem bacana. Ó, o pessoal está falando assim, a radioterapia provoca queda de cabelo? Ela pode provocar se ela for na cabeça, né? Ou seja, Tá. não é uma Se o tumor for no radioterapia... couro cabeludo? Exatamente. Eventualmente tumor cerebral, né? Metástase cerebral, Tumor cerebral. tumor de calota craniana, uma metástase óssea para calota. Então, assim, hoje eu não tenho queda de cabelo se você não tiver uma radioterapia próxima ao couro cabeludo. Né? Eu tenho essa precisão. Então, a mulher que faz uma radioterapia pélvica, ela não tem queda de cabelo. Pela rádio, Só se for não. na área próxima. Se for na área próxima, sim, pode cair. Normalmente é reversível, tá? E tem um padrão diferente da químio, né? A químio tende a cair mais difusamente, a rádio é mais localizada, onde a dose está mais alta mesmo, tá? Então são falhas, às vezes, heterogêneas ali, um pouco mais localizadas, né? Mas pode acontecer sim. Né? E a radioterapia pode causar náuseas? Enjoo? Pode. Na dependência do sítio, tá? Então, assim, uma radioterapia abdominal que tem irradiação de muitas alças intestinais ou eventualmente do fígado pode dar náusea, sim. Irradiação de cabeça e pescoço próxima à área extrema do bulbo, quando a gente trata nasofaringe, eventualmente pode dar náusea também. Então, mas não é um sintoma típico de rádio como é mais da quimio, por exemplo. Tem quimioterápicos que causam muita náusea, por exemplo, a platina, né? Então, a rádio depende do sítio. De forma geral, a gente não vê muita náusea em radioterapia, mas pode acontecer sim. De rir. A Livinha está escrevendo. Gente, ele entende até de cabelo, ele é bom demais. Ele é bom demais mesmo. Eu também adoro. E é muito bom conversar com ele, né, Livinha? Ó, o pessoal perguntou uma pergunta que eu achei muito legal. O próprio tratamento radioterápico pode causar câncer, já que é uma irradiação? Essa é uma boa pergunta. Então, paradoxalmente, né, a gente sabe que tanto a radioterapia quanto a quimio, ela pode eventualmente induzir um câncer, o que a gente chama de segundo tumor primário. É aquilo que a gente falou, assim, não é tão simples assim, né? A radioterapia mata mais o tumor por conta do DNA tumoral ser mais exposto, ser mais sensível. Mas o nosso DNA pode também ser alterado. Isso acontece num percentual pequeno. Dos pacientes, depende de vários fatores da própria pessoa, idade, alterações genéticas, enfim, a área que foi irradiada, o volume, a dose, tem muitos fatores envolvidos, mas sim, pode estar relacionado com o tumor induzido, radioinduzido que a gente chama. O percentual, felizmente, disso é pequeno, mas pode acontecer e normalmente de uma latência de anos lá na frente, às vezes até décadas, né? Interessante. Alguma região do corpo isso é mais comum? Tipo pelve, em princípio, pescoço, qualquer área que a gente irradia pode gerar. E o interessante vai gerar na área, tá? Ou seja, você faz uma radioterapia pélvica, teve um câncer de pulmão, não tem nada a ver, tá? Ou seja, tem que ser na área ou perto da área. Tipo, irradiou um colo uterino localmente avançado, e aí não precisou fazer a cirurgia, porque era radioterapia exclusiva junto com a químio. Aí a mulher pode, décadas depois, ter uma predisponência para ter um câncer de útero. Sim, por exemplo, um sarcoma, alguma coisa assim, né? É por alteração do DNA local? Alteração do DNA local e fatores da própria pessoa. Por exemplo, uma pessoa uma mulher que irradia mama. Parte da dose pode chegar no pulmão.
Isso, teoricamente, pode induzir um câncer de pulmão. Mas é muito mais frequente se a mulher fumar. Ou seja, Certo, não é assim, porque fez a rádio vai ter. Tem vários fatores predisponentes, né? A dose que chegou no pulmão, fatores individuais da paciente, se ela tem mais idade, se ela fuma, e por aí vai. Perfeito. Né? Se ela se cuida, se ela se previne, se ela tem uma vida saudável. Exatamente. Sim, Tá? interessante. E quanto tempo mais ou menos dura uma sessão de radioterapia? Olha, nos aparelhos mais modernos, a sessão ela demora desde entrar com o paciente, localizar, fazer imagem, enfim, e tratar, eu digo que é em torno de 10 minutos. É variável, depende rapidinho. do tipo de tratamento, mas é bem rapidinho. E é todo dia? Inclusive final de semana? Normalmente, o padrão convencional de fracionamento, ele preconiza tratamentos diários de segunda a sexta. E aí sábado e domingo entra como dia de descanso. Mas tem tratamentos que são dias alternados, tem tratamentos que são semanais. Então tem várias formas de a gente tratar o doente hoje em dia. Mas a mais tradicional é todo dia. E geralmente são ligeiros. O que demora mais é o cuidar da marcação. Aquilo que você explicou no simulador. Sim, exatamente. O planejamento demora mais e, dependendo do caso, a localização na hora do tratamento demora mais. O tratamento em si é rápido, né? Porque a gente prima pela precisão. Então, a gente tem uma tomografia dentro do próprio aparelho de tratamento para localização dessa lesão. Eventualmente, o câncer de próstata, a gente tem um aparelho de ultrassom para localização. Que a Samara que está me ouvindo adora, né? Porque acaba atrasando um pouco o tratamento. Mas a gente tem um ultrassom de localização. Então, a parte de preparo do tratamento, às vezes, demora mais do que o próprio tratamento em si. Mas juntando tudo, dá em torno aí de 10 minutos, né? Tirando um minuto ou outro, por aí. Interessante. Colocaram uma pergunta, não sei se é muito... Se tem essa assim, o câncer de próstata, quais seriam os critérios para a definição do tratamento com radioterapia? E são inúmeros, tá? São inúmeros. Isso aí é uma outra live. Imaginei. Viu? Outra live. Mas próstata. enfim, tem vários critérios. Vamos chamar um urologista para dividir o quadrinho. O pessoal perguntou assim, a radioterapia dói? Esses 10 minutos de aplicação da irradiação, dói? Boa pergunta. Então, a rádio é totalmente indolor. Ela pode gerar dor ao longo do tratamento. Tá? Mas a aplicação em si é indolor. O doente não sente nada. Onde que o doente sente dor? Por exemplo, a gente irradia faringe. Você gera uma mucosite, vai doer. Né? Uma metástase óssea, que você irradia, eventualmente tem um fenômeno que a gente chama de pain flare. Ou seja, a dor piora 24, 48 horas depois. Então ela pode até gerar dor, mas não na hora da aplicação. Tá? Perfeito. O Gustavo Gittelman. Gustavo, você está onde? Você é daqui do Rio? Muito obrigada pela sua participação. Você trouxe perguntas muito legais. Gustavo Gittelman. Meu padrinho e meu cupido. Sério? Ele é daqui do Rio de Janeiro? Sim, meu amigo de clínica, grande oncologista. Meu padrinho de casamento. Oncologista clínico? Exatamente. Poxa, a gente se viu lá no casamento, a gente precisa se conhecer. Manda um direct lá, Gustavo, vamos nos falar mais. Estou adorando você. Olha só, ele pediu assim, comenta por favor a diferença entre a radiocirurgia e a radioterapia convencional. Excelente pergunta, viu? Eu não gosto do nome radiocirurgia, eu acho que assusta o doente no sentido que ele chega e acha que eu vou operar no dia. Vai ser operado, eu interno, como é que eu faço? Então, eu prefiro o termo radioterapia ablativa, radioterapia estereotática, eu acho que é um pouco mais fiel ao que a gente faz. Mas o apelido radiocirurgia surgiu lá na década de 50, quando foi desenvolvida essa estratégia de radioterapia, que é uma dose muito alta por sessão e normalmente em poucas sessões. Tipicamente, lá atrás, era feito em uma sessão apenas. E foi desenvolvido até por um neurocirurgião. E aí ganhou o nome de... foi desenvolvido para tumores cerebrais, tá? Eventualmente, quando o doente não podia operar, múltiplas lesões profundas, e esse neurocirurgião, que foi o Lexel, inventou essa modalidade, que ele chamou até na época de gamma knife, né? Faca gama. Interessante. E aí, como era feito numa etapa só, onde a radioterapia era sempre em várias sessões, essa modalidade era feita numa etapa só e ganhou esse apelido de cirurgia, né? Até porque tem um excelente resultado também. É como se tivesse uma ablação, você
tirasse aquela lesão, mas não é cirúrgico, tá? É um procedimento não invasivo hoje em dia, totalmente não invasivo. Mas Perfeito. é esse tipo de rádio que normalmente é curta, eventualmente até em dose única e altas doses por sessão. Perfeito. E me conta uma coisa, passou tão rápido, gente, já tem 1 hora e 10 minutos. Passou voando como um Passou sopro. rápido, né? Nossa, a gente pode ir na reta final falando das complicações, porque as pessoas estão perguntando que algumas mulheres e homens ficaram com algumas queimaduras na pele. Como que a gente pode prevenir essas queimaduras na pele? A Aline trouxe umas perguntas muito legais, falando que como é que pode prevenir as fístulas? A fístula, pessoal, é uma comunicação de um órgão com outro que normalmente não existe. Por exemplo, a bexiga com a vagina. Cada um tem o seu espaço. Quando tem uma fístula, tem uma comunicação. Aí vaza urina pela vagina. Intestino, no reto. Quando tem uma fístula do reto para a vagina, vaza fezes pela vagina. Então, e às vezes a radioterapia nas máquinas mais antigas, né, e com pilotos com menos destreza, isso pode acontecer, talvez. Então, como é que a gente pode evitar queimadura na pele, essas fístulas, a diminuição do canal da vagina? Tem alguma, não é nenhuma dica, né? Tem uma técnica específica para isso? É uma pergunta muito pertinente, viu? Interessante, e não é tão simples da gente responder. Então, o primeiro ponto é queimadura, né, que a gente chama de radioepitelite, seria o termo técnico, ela depende de cada caso. Ou seja, na consulta, normalmente, antes da gente tratar e durante as consultas de revisão, a gente orienta normalmente aqueles pacientes que têm mais chance de ter radioepitelite. Por exemplo, hoje, tumores profundos, como pélvico, etc., raramente a gente tem toxicidade de pele, né? Com as técnicas modernas, com os aparelhos mais modernos, a gente não tem esse problema que já foi muito comum, né? Com aparelhos mais antigos, como cobalto, terapia e por aí vai. Infelizmente ainda tem em alguns lugares. Mas hoje, se o tumor é profundo, a pele é poupada de uma forma bem simples. Não precisa passar pomada protegendo. A gente até orienta, passar hidratante, não se expor ao sol, mas raramente a gente tem reação de pele. Agora, quando que a gente tem reação de pele? Nas áreas superficiais, né? Câncer de mama, que eu tenho que tratar todo o tecido mamário, e o tecido mamário fica alguns milímetros abaixo da pele, então a pele acaba recebendo uma dose incidental. Tumores de cabeça e pescoço. Tumores de canal anal, que eu tenho que tratar a região inguinal, superficial. Então, nesses cenários... São mais superficiais no corpo humano. Pois é. Que aí vai pegar a pele. Sarcomas, né, de partes moles. Então, esses cenários a gente sabe que vai ter reação. Então, o que eu faço é, primeiro, avisar o paciente. Falar assim, olha, você vai ter reação de pele. Isso faz parte do seu tratamento. O que a gente vai fazer é tentar minimizar esse efeito, mitigar esse efeito e evitar aquelas temidas bolhas, queimaduras, que hoje, graças a Deus, é cada vez mais raro, mas existe ainda, tá? Cabeça e pescoço é uma área muito problemática para a toxicidade de pele, principalmente quando faz junto com quimioterapia, quando faz junto com terapia-alvo, como Erbitux, dá muita reação de pele. Então também não é só a rádio, né? Depende da combinação daquele tratamento, se é uma rádio combinada com a químio, se é uma rádio isolada. Então tem vários fatores aí que a gente tem que levar em consideração antes de começar o tratamento. E como mais ou menos tudo é muito previsível, a orientação do paciente é o principal. Entender que isso faz parte daquele tratamento, não é uma complicação porque o tratamento foi mal feito, ou porque, enfim... eu acho que é importante o doente ter isso. Não, isso vai acontecer, mas vai passar. Eu vou acompanhar isso com você, então isso também é muito importante, tá? Importantíssimo isso, adorei. Pois Verdade, não é porque foi mal feito, é porque isso faz parte do cenário. Existe um Talvez daqui a imaginário 50 anos seja mais moderno e Pois aconteça menos. existe um imaginário popular, né, de que a reação, o efeito colateral é por um erro, né, Patrícia? E não é. O tratamento oncológico, ele é um cobertor curto, né, entre a terapia, né, oncológica e a toxicidade. Né? A célula tumoral, ela vem da nossa célula. Então, portanto, se eu faço uma quimio, a quimio ataca o tumor, ataca a gente. Se eu faço uma rádio, ela ataca a gente, ataca o tumor. Se eu faço uma cirurgia, às vezes eu tenho que ressecar um tecido normal. Isso faz parte, isso pode gerar toxicidade, né? Claro que nas mãos de uma excelente cirurgiã como você, a toxicidade vai ser menor, vai ser inerente ao procedimento,
né, a tua complicação vai ser menos comum, mas ela existe. Mesma coisa Verdade. comigo. Perfeito. Interessantíssimo. É muito legal você falar isso, porque muitas pessoas acham que a radioterapia é uma especialidade muito mecânica, que é só apertar botão. E não é. É Não. exatamente isso que o Igor falou. O cirurgião, já fica fácil de imaginar. É óbvio que cirurgiões se qualificam para serem bons cirurgiões. Mas quanto mais ele treina, quanto mais ele tem o dom, quanto ele mais tem habilidade, quanto ele é mais apaixonado, quanto mais ele ama fazer, quanto mais ele se atualiza na tecnologia, a chance de complicações serão menores. Com E certeza. é muito legal esse termo que você falou, adorei, cobertor curto. A oncologia é assim mesmo. E é importante a gente trazer isso com muita verdade, com muita clareza para os pacientes. Mas a Sim. gente vai estar junto, segurando a mão de vocês. Porque com uma boa equipe, com um bom local e uma boa aparelhagem, as chances de dar certo, Sim. nossa, aumenta muitíssimo. Por isso é importante, escolham os seus especialistas, escolham os seus médicos. A gente estuda Então, todo dia, né, Patrícia? Eu acho que não tem um todo dia que dia, eu não toda leia hora. alguma coisa de oncologia. Toda hora. É Todo dia, difícil. toda hora. É difícil. E essa troca é muito boa. Olha, em relação às fístulas, a Aline perguntou, quando a pessoa tem uma fístula, é difícil que ela volte a não ter, é difícil converter aquela fístula, fazer uma correção cirúrgica dessa fístula, é muito difícil. Ela colocou essa pergunta, é difícil sim, porque é uma área irradiada, é uma área sensível, uma área que traz já tudo isso que o Igor trouxe, mas cada caso é um caso. E eu acho que a gente traz muita potência do especialista, sabe, pessoal? A gente honra também os clínicos gerais, eles têm a sua potência porque eles já são especialistas. Porque o médico sai como médico. Se ele é um clínico geral, ele já fez uma especialidade. O ginecologista geral, ele tem a sua colaboração também com o mundo, todo mundo tem. Mas falando de oncologia, poxa... Procurem os seus especialistas. Operar com cirurgião oncológico não é igual operar com cirurgião geral, operar com ginecologista geral não é igual operar com ginecologista oncológico. Eu não sei fazer períneo, eu não sei mais fazer parto. E assim como o generalista tem dificuldade com os tumores. E o radioterapeuta especializado em câncer vai fazer total diferença na sua vida. Total, total, total. Olha, Com o certeza. pessoal está adorando, nós vamos voltar. Você esclareceu demais, você tem uma linguagem muito clara, obrigado. muito leve, muito bonita. A consulta com o Igor, mesmo num cenário denso da oncologia, de um diagnóstico de câncer, é uma consulta que todos os pacientes saem mais felizes, recheados de esperança, de fé e com a certeza de um tratamento seguro. Complicar? Pode complicar, em tudo que a gente faz. Mas vocês sentirem segurança em quem vocês escolhem é sensacional. E o pessoal do SUS, tem muitos pacientes daqui do SUS também, existe uma escolha inconsciente, porque em todo cenário tem uma cocriação. Então o pessoal do SUS às vezes fala, mas eu não escolhi aquela pessoa. Será? Existe uma sincronicidade no universo, não foi por acaso que você caiu exatamente naquele ambulatório, naquele dia com aquela pessoa. Então... Ô, doutor Campana, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença. Doutor Zé Humberto também, que honra. Pessoal, muitos fisioterapeutas, olha, os pacientes merecem esclarecimento, é verdade. E a gente tem que encaminhar mais para o fisioterapeuta. Gustavo, é Gittelman que chama, não é? Gittelman, GG. Parece o Gittelman, mas não é. É o Gittelman, é um oncologista clínico. Legal, vou fazer um contato com ele. Que bacana. Pessoal, muito obrigada. Alô, Geraldo. Minha mãe tá arrasando. Gente... Ai, Thelma. Já amei a Thelma. A Thelma, enquanto você não entrava, ela morreu de rir. Ela se divertiu muitíssimo. Samara. Foi muito bom. Nath. Muita gente querida. Fala aí alguma coisa boa antes de você ir embora para as pessoas. Algo que te venha. O que você quiser para se despedir do pessoal. Dizer que foi um prazer estar aqui, dizer que quem está enfrentando o câncer saiba que a gente está junto com vocês, ou seja, é difícil mesmo, tá? Mas confia na equipe, confia no especialista, escolha a pessoa com quem você tenha mais empatia, né? Estude sobre a pessoa, saiba se ela é especializada, cirurgião, né? Patrícia, faz toda a diferença o cirurgião oncológico.
estuda um pouquinho, né? Não entrega sua vida em qualquer mãos. E saiba que o câncer tem cura, o câncer tem jeito. A gente pode correr atrás junto com vocês e não percam as esperanças. Para aquela que vai começar a radioterapia amanhã, eu não sei quem foi, não sei nem quem vai tratar, boa sorte, vai dar tudo certo, fica tranquila. Não é tão ruim quanto as pessoas falam, não é esse bicho de 7 cabeças. É verdade. Amei o que você falou, tenham empatia com as pessoas que cuidam de vocês. Porque a gente já tá gente, era de Aquários, sabe? Século XXI. Escolham pessoas que vocês confiem, sintam segurança, mas que também seja prazeroso estar perto. Porque isso aumenta a chance de um tratamento adequado. Porque sendo feliz, mesmo diante da adversidade, a gente abre inúmeros portais para os nossos DNAs. E para finalizar, eu vou clicar nesse question mark aqui, que eu vou ver o que é. Ah, aparece pergunta. Que pode ser feito para melhorar o acesso dos pacientes. Ah, interessante. Gente, a fila no SUS é grande mesmo, mas ela é organizada, é uma fila institucional, isso é legal falar. Ela não é num papel de pão, ela é toda separadinha, mas ela existe. Na clínica privada, a maioria dos planos de saúde autorizam, a gente não tem muita dificuldade, não é? Nós fazemos relatórios, tem muitos deveres de casa fazendo relatórios e tudo mais. Ai, olha, Igor, nós vamos voltar, foi um prazer. Prazer foi meu. Você é sensacional, muito carismático, eu me afino demais com você, isso é um privilégio na minha vida. Um beijo na sua família, obrigada, Thelma. Obrigada a todo mundo, obrigada às suas crianças. E a sua mamãe, eu esqueci o nome dela. Lúcia. Foi a Lúcia que ficou rindo, não foi a Thelma, não. A Thelma estava tensa. A Lúcia estava morrendo de rir enquanto você não entrava. Ó, Senhor! Ela foi muito engraçada. Meu Deus. Foi a Lúcia. Foi muito divertido. Foi muito legal. Que Olha, bom. muito obrigada. Adorei. Sala cheia, o pessoal ficou até o fim. Eu vou salvar, vai ficar ali, vou te enviar o link para os seus convidados e vai estar ali no meu feed. Ô, Lúcia! Um beijo, Vera, um beijo também, professores, pessoal da área da saúde, pessoal não da área da saúde. Um beijo enorme, meu amor. Uma boa noite para você e que a gente se veja muito aí na nossa jornada. E o pessoal, como ele falou, que está com câncer e que tem pessoas que vocês amam, que vão passar por um tratamento oncológico, mantenham a fé, escolham seus cuidadores e a gente vai segurar na mão de vocês o tempo inteiro. Jamais se sintam sozinhos, porque não estão. Com certeza. Obrigado. Beijo, obrigado pela audiência de todos. Um beijo, meu amor. Tchau, boa noite para todos. Muito obrigada a todos. Tchau, boa noite. Tchau.